aí para vocês ou começou agora? Então, bom dia, pessoal, novamente. Hoje eu preparei aqui mais, eu trouxe aqui mais, na verdade, aqui umas questões do Enem, né? Sobre volumes, para a gente encerrar e ir para o próximo assunto de geometria espacial. Então, essa questão ela é do Enem de 2020, né? Então, foi aplicada esse ano, mas é do Enem 2020. E o assunto dela é o volume de um cilindro, volume de cilindro, certo? Então, diz o seguinte: um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Considere 3 como aproximação para π. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser de... Então, vamos tentar entender aqui essa questão, né? Vamos tentar aqui organizar as ideias. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma forma de um cilindro. Acho que não temos. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Cilindro aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Olha que legal. Um cilindro. Olha que legal. 2 cilindros. Só que esse aqui, vamos supor que é o que tem capacidade para 750 peixes, esse da esquerda. E o da direita é o que vai ter capacidade para 900 peixes. Então, ele não tem que manter a mesma forma, né? Ele tem que manter só a altura. Então, ele vai ter que ficar um pouquinho mais gordo. Né? Ele vai ter que ficar mais ou menos assim. Então, temos aí os 2 tanques. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, esse aqui, vamos anotar aqui as coisas que a gente lembra ainda. Esse aqui, ele comporta 750 peixes. Esse aqui, ele vai ter que comportar 900 peixes. Beleza? O que mais? O que eu sei? Ambos têm altura 2 metros. A profundidade aqui não tem que alterar, né? Não pode alterar. Ok. O que mais? Os tanques aqui, né? Eles têm que ser o seguinte, ó, a capacidade é 5 peixes para cada metro cúbico. 5 peixes para cada metro cúbico. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar esses 750, por exemplo, e dividir por 5, né? Dá para saber quantos metros cúbicos temos aqui. Ok? Dividir por 5 é bem tranquilo. É só você dobrar o número e depois dividir por 2. Não, desculpa. Dividir por 10. Certo? Você dobra, depois divide por 10. Dobra 750. Dá 1.500. Né? E agora divide por 10. 150. Isso quer dizer o quê? Que 750 peixes ocupam um espaço, né? Eles estão num espaço de 150 metros cúbicos. Ok? O que mais? Isso quer dizer que o que vai comportar 900, se você pegar 900 e dividir por 5, né? Dobrando aqui o 900, fica 1.800. Aí divide por 10, a vírgula vem para cá. Então é 180 metros cúbicos. Então essa informação que a cada metro cúbico tem 5 peixes, você consegue calcular o volume desses tanques. Certo? Ok. A altura também é fixa, né? Como eu já falei. E beleza.
que nós podemos fazer agora? Se eu for calcular o volume desse primeiro cilindro, o volume de qualquer cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Né? Isso quer dizer que se eu fizer π vezes raio ao quadrado vezes a altura, nesse primeiro cilindro, tem que dar 150. Né? O π, ele pediu para aproximar para 3. O raio, eu não sei, né? Só para diferenciar aqui, vamos dizer que esse primeiro cilindro tem raio Rzinho, R minúsculo. E o segundo cilindro tem raio Rzão, porque ele vai aumentar, certo? Então aqui o volume do primeiro cilindro vai ficar 3 vezes o Rzinho ao quadrado vezes a altura, que é 2, igual a 150. Beleza? Então, o raiozinho ao quadrado vai ficar igual a 150 dividido por 3 vezes 2, que é 6. Então, o raiozinho ao quadrado. 150 dividido por 6. Se você não souber a resposta, você pode simplificar para ficar mais fácil. Tudo por 3. Então, você vai ficar aqui com 50 sobre 2. Então, o raiozinho ao quadrado é 25. Né? Então, o raio é igual a 5. O raio desse primeiro cilindro, certo? Ok. Falando agora do segundo cilindro, né? Depois de aumentar a capacidade do primeiro, sabendo que ele tem capacidade de 180 metros cúbicos, o que a gente vai fazer? Π vezes o raiozão ao quadrado vezes a altura vai dar justamente 180, porque é o volume do cilindro. O π substitui por 3, o raio grande ao quadrado, vezes a altura, que é 2. Né? E aqui o 180. 180, você vai dividir por 6 também. Que dá 30. Então, raio grande ao quadrado, né? Vai ser a raiz de 30. Ok, temos aí os dois raios, né? Agora vamos notar bem aí o que ele está perguntando. Certo? Olha o que ele está perguntando. O aumento da medida do raio do tanque em metro. Ele não quer saber nenhum dos raios, ele quer saber qual foi o aumento. Para você saber o aumento, você pega o que era antes, né? Depois você vai pegar o que era depois. Então aqui é o valor menor, aqui é o valor maior. Então o aumento, o que você vai fazer? Vai ser raiz de 30 menos o 5. Esse é o aumento. E tem essa opção, né? A alternativa correta aí é letra A. Questão aí do Enem 2020. Tem aqui PPL, né? É para os privados de liberdade. O pessoal que fica preso também faz Enem, pode fazer. E aí eles aplicam a segunda prova, acho que é um ou 2 meses depois da primeira aplicação. Certo? E também o pessoal que faz a segunda chamada fez essa prova aí. Geralmente é um pouco mais difícil, né? Geralmente. Tem uns conteúdos mais específicos. Eu percebo isso. Quem quiser baixar para estudar, tem lá no site do INEP, né? A gente pode até mostrar aqui para vocês ao vivo. Você abre o Google aqui e coloca provas do Enem. Ver se eu consigo aqui, faço. Provas do Enem aqui do INEP, ó. O site do INEP é sobrecarregado, pelo amor de Deus. Até hoje. Bora, meu filho. Parabéns. Não tá abrindo.
Deixa quieto. Mas vocês vão nesse site aí quando tiver bonzinho. E lá você tem acesso a todas as provas do Enem, né? Inclusive essas segundas versões aí. E tem de todos os anos. Então lá tem muita questão para estudar, certo? Seguindo aqui. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... Olha aí, uma questão bem... Como é que se diz? Talvez confusa para vocês, porque tem muita informação, né? Então, novamente aqui eu vou tentar representar com figuras, né? Com cilindros aqui, ó. Tá aqui um cilindro, certo? Tá aí o cilindrão. E ele disse que o outro cilindro é 25% da altura do anterior, né? Está querendo dizer? Esse outro aqui, ele é mais baixo. Então, eu vou baixar aqui 25%. Ele é bem baixinho. Só que ele tem que ter o mesmo volume do outro. Então, ele tem que ser o quê? Mais gordo. Certo? Para poder ter o mesmo volume, para caber a mesma coisa. Então, basicamente, é isso que ele está falando. Então, vamos supor que aqui é o tipo A e aqui é o tipo B. Beleza? E eu não sei a relação entre os raios ainda, né? Eu só sei que o raio do tipo A é o Rzão. Né? E ele quer saber o do tipo B. Vai ser quanto? Vou chamar de X. Certo? Qual é a informação primordial aí que ele traz sobre esses dois cilindros? Ele diz que os volumes são iguais. Né? Os volumes são exatamente iguais. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que o volume de A é igual ao volume de B. Certo? Ok. O volume de A, quanto é que é o volume de A? É π, né, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Né? E o que eu sei de informações sobre A? Tem o mesmo formato cilíndrico, né? Possui o mesmo volume. A altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Então, o que eu posso falar? Se aqui for H, desculpa, aqui vai ser quem? 0,25 de H. Certo? Não vai ser 25%. Você calcular 25% de qualquer coisa, é só pegar 0,25 e multiplicar por essa coisa. Então, eu vou chamar de H a altura do tipo A, né? E R já foi colocado aqui. Então, isso aqui representa o volume do tipo A. E o volume do tipo B vai ser π vezes, né, o raio ao quadrado vezes a altura. Aí, nesse caso aqui, a altura, né? Um conceito para vocês, ó. O 0,25, ele é a mesma coisa que 1/4. Né? Então, trabalho com fração fica mais fácil. Certo? E aí, fazendo essa conta aqui, você percebe que você pode cancelar um bocado de coisa. Né? Esse π morre com π. Certo? Ah, eu me esqueci aqui da altura, né? É 1/4 de H, né? Aqui, ó. Aí, o que mais que pode cancelar? A altura cancela com essa altura. Então, nós ficamos como? Raiozão ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 4. Eu quero saber quem é o x. Né? Então, esse 4 eu vou passar multiplicando para cá. X ao quadrado é igual a 4r ao quadrado. Então, o x é a raiz de 4r ao quadrado. Beleza? Aí, extrair a raiz do 4 aqui, fica 2.
né? E a raiz do R ao quadrado fica R. Então, x é igual a 2R. Então, a opção correta aí é letra B. Tá? E o Enem gosta bastante de fazer isso, né? Fazer comparação entre dois sólidos. No caso, ele comparou dois cilindros. E aí ele disse que tem volumes iguais, e aí você vai ter que igualar as fórmulas de volume. Um outro detalhe aí é que perceba que em momento algum ele falou na aproximação do número π, né? Então, por que ele não falou aí? Porque não é necessário, certo? Você vai cancelar os π. Geralmente, quando você precisa usar π e ele não traz a aproximação de π, é porque você não vai usar a aproximação. Você vai usar o símbolo mesmo para poder cancelar, certo? Evitar de fazer conta desnecessária. Agora, a questão do Enem de 2019, da chamada regular, né? Que ele traz o seguinte, ó. Olha que legal isso aí. Só um segundo. Olha o que ele fala aí, ó. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, né, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. Então, a laje é nesse terreno aqui, né? Tem aqui algumas dimensões. Perceba que tem uns pedaços aqui que não vai ter laje, né? E tudo mais. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2, 5 e 10 metros cúbicos, né, de concreto. Qual é a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Ou seja, quanto de concreto eu vou precisar, e sabendo de quanto de concreto eu vou precisar, quantos carros eu vou precisar, né? Quantos caminhões? Se você observar bem a ideia dessa figura, uma laje batida, né? Com essa planta aqui, isso aí é o que a gente chama de prisma, né? Prisma. Porque tem bases paralelas e congruentes, né? Tem uma certa espessura. Quer dizer, a laje deve ter mais ou menos essa espessura aqui, né? Aí aqui vai ficar concreto. Você vai ter a mesma base embaixo e a mesma base em cima. Então, quando você tem bases paralelas e congruentes, você chama de prisma. E para calcular quanto de concreto vai ser usado, basta você calcular o volume do prisma. O volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura, né? No caso aqui, a altura vai ser a espessura da laje, né? Então, nós precisamos da área da base, né? Nós precisamos da área desse aqui. Então, vamos calcular aqui essa área, chamada de área da base. E como é que a gente calcula isso aí? Na verdade, não era nem a figura original, eu só... A figura original não tem isso, né? Eu que tinha botado aqui, que eu já resolvi essa questão antes. A figura original é assim, certo? E aí, como é que você calcula a área da base? Você pensa nessa figura como sendo um retângulo completo aqui, ó. Aí, se fosse o retângulo todo, seria 14 de base vezes 8 de altura, né? Por que é 8? Porque se você notar, ó, daqui para cá é 2 e daqui para cá é 1. Então, 5 mais 2 mais 1 dá 8. Então, se fosse o retângulo completo, seria 14 vezes 8 a área da base, né? Porque é base vezes a altura. Mas não é. Tem aqui essa parte em branco aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a área dessa parte em branco. Aí, essa parte em branco aí, posso dividir em duas figuras. Um quadrado, 3 por 3, ó. 3 aqui e 3 aqui, né? Que é 9 a área. Menos um retângulo aqui, 3 por 1. Então, a área é 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, a área da base vai ser isso aí, né? 14 vezes 8. 10 vezes 8 dá 80. 4 vezes 8 dá 32. Então, isso aqui dá 112. 9 menos 9 menos 3 dá menos 12, né?
Então, a área da base, nesse caso aí, dá 100 metros cúbicos. Pronto. Essa é a área da base da laje. Ok? Agora eu preciso saber, né, o seguinte. Precisa saber não, precisa saber o volume, né? Eu vou calcular o volume, na verdade. E aí, o volume é a área da base, que é 100, vezes a altura. E o que é a altura? É 5 centímetros. Né? Só que eu tenho que utilizar essa unidade aí na mesma unidade que eu estava usando aqui para calcular a área da base, que era metro. 5 centímetros, se você quiser transformar em metro, você vai pegar os 5 e dividir por 100. Né? Então, você vai ter 0,05 metros. Você vai multiplicar isso aqui por 0,05. Então, o volume vai ser o quê? Para multiplicar por 100, é só deslocar a vírgula duas casas à direita. Vai ser 5 metros cúbicos. Resumindo a história, essa laje vai ter 5 metros cúbicos de concreto. Né? Sabendo esse volume aí, é fácil decidir quantos caminhões eu vou precisar. Né? Nós temos caminhões que carregam no máximo 2, 5 ou 10. Né? Se existe um aqui que carrega 5 metros cúbicos e eu preciso de 5 metros cúbicos, então eu vou pegar logo esse cara aí que carrega 5 metros cúbicos. Então a opção correta é letra C, um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Ok? E aí mata a questão. Última questão. E eu queria, novamente, eu acho que eu já fiz essa questão com vocês, só que enfatizando a parte da porcentagem. Certo? Agora eu queria enfatizar a parte do cálculo do volume de um paralelepípedo. Né? O fato de você calcular o volume de um paralelepípedo apenas multiplicando comprimento, largura e altura, né? É um fato que é usado demais no Enem. Né? Se você tem qualquer objeto no formato de um paralelepípedo, basta você multiplicar comprimento vezes largura vezes altura que você tem o volume. E essa questão usou justamente isso aí. Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Em seguida, pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Né? Então, o que ele está dizendo nesse primeiro texto é justamente o que vocês vão ver aí na animação. Ó. Você tem um líquido no tanque T1, né? Esse líquido vai ser puxado pela bomba, jogado pelo aerador A1, A2 e chega lá no tanque 2, né? Só que vai chegar no tanque 2 um volume aumentado, né? Porque os dois aeradores, por exemplo, o A1, ele aumenta o volume em 15%. E esse A2 aumenta o volume em 10%. Certo? Então, há esses dois aumentos de volume. Ok, vamos lá. Os tanques T1 e T2, eles são prismas retos de bases retangulares, que são justamente paralelepípedos, certo? Sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, né? Que é L e o comprimento é C. E a base T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. O dobro de largura. Certo? Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento de líquido, em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, que nós tínhamos aqui, ele chamou de X, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou em T2, denotada por Y. Certo? Qual é a equação que relaciona as medidas, né, das alturas Y e X? Bom, o que é que nós sabemos aqui?
Nós sabemos que o volume no tanque 2, né, ele é maior do que do tanque 1. Ele é o volume do tanque 1 aumentado 15% e depois aumentado 10%. Como é que eu pego o volume do tanque 1 e aumento 15%? É só multiplicar por 1,15. Né? Se eu pegar qualquer valor e multiplicar por 1,15, eu estou aumentando 15%. Então, eu estou pegando aqui o volume de água que eu tinha no tanque 1 e multiplicando por 1,15. Por quê? Porque quando ele passou aqui no A1, ele vai aumentar 15% o volume. Ok, aí eu vou multiplicar agora. Depois que ele passou aqui no A2, eu multiplico por 1,10, que é 1,1, né? Para aumentar os 10%, certo? E aí eu consigo aumentar, né? Saber o volume do tanque 2. Ok. O volume do tanque 2, pensando em multiplicar aqui as três dimensões, é o quê? É 2L vezes C sobre 2 vezes Y. O volume do tanque 1, multiplicando aqui as três dimensões, é o quê? É o L vezes o C vezes o X, né? Vezes 1,15 vezes 1,1. Isso aqui é isso, né? E aqui eu estou repetindo esses números na frente. A vantagem de escrever esses dois volumes aí, né? A igualdade dos dois volumes é que você pode cancelar, por exemplo, 2 com 2. O Lzão que está do lado esquerdo cancela com L do lado direito. O C que está aqui cancela com esse C. Nós ficamos somente com Y igual a X vezes 1,15 vezes 1,1. 1,15 vezes 1,1, você pode fazer com calma depois, mas dá 1,265. E aqui bota o X na frente. Então, a opção correta aí é letra A de amor. Ok, pessoal. Então, eu tenho programado só essas questões aqui. Né? Temos aí uma folgazinha aí, não tem problema. E vamos só parar aqui a gravação para nós se despedirmos.